especial, porque a gente retoma, né, qual é o nosso conceito de uma educação inclusiva, e iniciando com três cursos muito especiais, né? O primeiro curso que nós temos é que nós vamos discutir esse aluno da sala de aula, que é o professor da sala de aula comum para atuar. Já o segundo curso, nós vamos falar sobre uma inclusão através da educação física. E o terceiro curso é sobre a audiodescrição. Então, com o objetivo de dar voz a todos os alunos que atuam nos três cursos, hoje eu, professora Eliana, tenho um prazer de ter aqui junto com a gente a professora Kátia Gonzaga, que é uma parceirona. Nos conhecemos muito recentemente num projeto da Unesco, e quero dizer a vocês que tem pessoas que a gente conhece, né, e nos traz algumas informações, mas tem pessoas que se tornam amigas, porque amigas pelo que nós acreditamos e pelo que fazemos. E hoje eu tenho a Kátia como uma amiga de trabalho. A gente se encontra pouquíssimo, né, Kátia? Encontro virtual, porque ela está em Portugal, já são meia-noite, mas a nossa parceria só estamos iniciando, mas a nossa amizade já está estabelecida. Para começar, nós temos no nosso curso muitos alunos com deficiência visual, até porque nós estamos falando, né, de um curso também de audiodescrição. Então, para os alunos que têm a baixa visão ou a cegueira, eu gostaria de fazer minha audiodescrição de uma maneira que vocês possam efetivamente ter uma imagem de como eu sou. Bom, eu sou uma mulher de idade média, de estatura média, tenho os cabelos médios, escuros, sou uma mulher de pele clara e uso óculos. Hoje estou vestida com uma blusa preta e também gosto muito e uso muito batom. Sou uma pessoa muito sorridente e, principalmente, sou uma mulher que estou sempre à busca de novidades. Muito bem. A proposta do nosso curso aqui hoje é que, efetivamente, nós tenhamos o entendimento do que é a educação inclusiva. Mas aí vocês vão me dizer, não, mas educação inclusiva nós estamos discutindo desde 2006. É verdade. Só que há ainda uma confusão do entendimento do que é inclusão. E é por isso, nesse primeiro dia, nós queremos estar aqui debatendo com vocês esse conceito, não só debatendo, mas efetivamente trazendo o conceito da inclusão e como efetivamente nós fazemos. Então, dando continuidade, eu gostaria de introduzir vocês a professora Kátia Gonzaga, que vai fazer a sua audiodescrição também, e em seguida ela vai fazer a nossa aula magna. Kátia, muito obrigada pelo seu aceite, pela sua participação. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vai ter um momento muito especial para que possa estarmos discutindo juntos. Então, a turma é com você. Bom, em primeiro lugar, antes de eu fazer minha audiodescrição, eu queria agradecer o convite, que muito me honra, Eliana, estar aqui nesse momento, um momento muito especial, onde a Universidade Federal de Juiz de Fora, junto ao Ministério da Educação, estão proporcionando, né, uma formação super importante. Os 3 cursos tratam de questões relevantes, ainda mais nesse momento, e ao longo da minha fala, isso vai se tornar mais significativo, enfatizar essa importância. Então, eu gostaria de iniciar minha autodescrição. Eu sou mulher, de pele clara, baixa estatura, cabelos e olhos castanhos claros, meus cabelos são curtos, na altura do ombro. Hoje eu uso brincos de pérola, a minha franja está presa com uma presilha azul,
A blusa também é azul clara, com uma enchape nas cores em tons de azul e cinza. Atrás de mim tem uma parede cinza, com um quadro que ele não está aparecendo totalmente, mas é um quadro em tons do marrom, com um círculo, e dentro dele vários semicírculos. Bom, eu estou mais para final da meia-idade, estou mais para frente do que para cá, mas, assim, sou uma pessoa muito entusiasmada com tudo que faço e, principalmente, acredito muito na questão da inclusão, né? Aliás, nós estamos vivendo um momento hoje significativo, justamente porque os valores que nós construímos ao longo dos últimos anos não estiveram voltados para a questão do respeito às diferenças e à diversidade. Então, cada vez mais essa temática da inclusão e as práticas inclusivas se tornam ainda mais significativas. Então, a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre dois conceitos importantes, que é a educação inclusiva e a acessibilidade, que estão totalmente interconectados, né? Então, a minha proposta é trazer alguns elementos e depois abrir, caso vocês queiram levantar alguma questão, né? O nosso objetivo aqui não é aprofundar, porque vocês terão oportunidade ao longo do curso de aprofundar. Seria mais a gente, assim, como colocar algumas ideias, né? Para quando vocês começarem a frequentar as disciplinas no curso, vocês já estarem familiarizados e sabendo de que lugar a gente parte, né? Porque, como todos os conceitos, eles acabam tendo várias interpretações. E é importante que nós, como educadores, a gente tenha muita clareza, né? Para que a gente possa contribuir, de fato, na prática, para ele se consolidar. Mas é isso. Mas, olha, vamos iniciar a conversa sem apresentação, depois a gente retoma ela, né? Isso. Uhum. Bom, assim, uma coisa muito importante quando a gente pensa em educação inclusiva é a gente diferenciar a educação inclusiva de educação especial, que muitas vezes as pessoas fazem confusão, né? A educação especial é a educação voltada somente para atender pessoas com deficiência, né? Já a educação inclusiva, ela tem uma abordagem de atender a todos. Eu costumo dizer o seguinte, que se nós tivéssemos realmente essa concepção na nossa prática, a gente não precisaria falar de inclusão. Por quê? Porque nenhum de nós é igual ao outro, né? Todos nós somos diferentes. E no cotidiano da escola, particularmente, que a gente lida, a gente deveria conceber que, independente de ter deficiência ou não, né, cada um é um. Então, a proposta para a educação inclusiva é que todos têm direito à educação e todos têm direito a uma educação de qualidade, né? E essa diversidade no cotidiano da sala de aula é riquíssimo, porque cada um traz as suas experiências, e não é só as diferenças com relação à deficiência ou não, as diferenças culturais, as diferenças de tudo, né? Assim, qualquer tipo de diferença social. Então, cada um trazendo as suas vivências e experiências no cotidiano da sala de aula, isso vai tornar uma riqueza tão grande, né? Só que para eu poder... consegui. Só que para eu poder trabalhar com essas diferenças, não dá para a gente ter o mesmo modelo tradicional que muitas vezes a gente encontra no cotidiano da escola, né? Onde está centrado na figura do professor, e o professor, por melhor que ele escolha a sua metodologia de trabalho, nem sempre vai atender a todas as diferenças.
vai atender alguns, mas não vai atender a todos. Então, vocês perguntam, e aí? Então, aí que nós precisamos diversificar os recursos, diversificar as possibilidades, enriquecer as experiências de aprendizagem e tirar o foco do professor e passar para o aluno, né? Trabalhando em pequenos grupos, onde você possa dar atenção nesse momento para aqueles que necessitam, né, de uma atenção especial, de alguma adequação, nas trocas, né, de experiência entre eles, e com isso todos vão se enriquecer, uns com as experiências dos outros. E eu costumo sempre dizer que, assim, quando a gente tem um objeto de conhecimento que a gente só enxerga de um lugar, a gente vai enxergar apenas uma faceta dele, e não a sua totalidade. Mas se cada um do seu lugar enxerga esse objeto e socializa essas diferentes facetas, a gente vai ter muito mais chances de chegar ao conhecimento na sua totalidade. Então, falar de educação inclusiva é falar dessas múltiplas possibilidades, né? Que eu posso estar criando no cotidiano escolar. E aí, adequando essas propostas a cada peculiaridade de cada aluno, né? Bom, então a gente começa com essa indagação, né? O que é educação inclusiva? Nós não precisaríamos, né, levantar tanta bandeira de uma educação inclusiva se nós partíssemos do pressuposto de que cada um é um, né? Cada um tem possibilidades e limitações. E pensando no espaço da sala de aula, garantir que cada um, com as suas possibilidades e limitações, tem os mesmos direitos a uma educação de qualidade. De que maneira? Criando nesse espaço diferentes experiências de aprendizagem, né? Diferentes estímulos, recursos e, principalmente, muita interação, trocas, né? Onde cada um traz as suas experiências, vivências e conhecimentos e, na relação com o outro, acaba se enriquecendo, né? Ampliando o seu universo de conhecimento. A próxima. E aí, então, aprofundando um pouquinho mais sobre a educação inclusiva, assim, o que a gente precisa ter de foco, né? Enquanto a educação especial, ela pensa nas dificuldades, o foco dela é nas dificuldades, naquilo que falta, a educação inclusiva vai focar nas potencialidades, porque todos nós, independente das diferenças, temos potencialidades. Então, o ponto de partida é a gente saber o que cada um já sabe, né? E trocando essas experiências, nós vamos nos enriquecendo e superando até as dificuldades, né? Ou, eu gosto de dizer, os não conhecimentos, certo? Uma coisa muito importante da gente pensar nesse momento que a gente está falando da educação inclusiva é pensar nos princípios que estão por trás dessa concepção. Então, são 5 princípios básicos, né? Claro que a gente tem muitos outros, mas que eu selecionei aqui 5 princípios básicos para a gente pensar a educação inclusiva. O primeiro princípio é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Então, independente das diferenças, todos têm os mesmos direitos. Isso é muito importante, né? E ter o direito de trocar, de aprender, de vivenciar as experiências de aprendizagem, né? Um outro princípio muito importante é que, independente das nossas diferenças, todos somos pessoas capazes de aprender, né? Isso desmistifica muito a questão da impossibilidade ou da limitação. Uns levam mais tempo, outros menos tempo. Uns têm mais facilidade para determinadas coisas, outros para menos dificuldades. Então, quando eu penso assim, uma pessoa com deficiência, por exemplo, visual, ela vai acabar desenvolvendo muito mais outras habilidades que uma pessoa que não tenha deficiência não vai desenvolver, né? Então, isso mostra e comprova de que ninguém é bom em tudo,
né? Mas cada um é bom em alguma coisa. E nessas trocas, nós todos sairemos ganhando, porque um vai ajudar o outro num espírito de colaboração, de construção coletiva. E cientificamente já foi comprovado que nós construímos conhecimento na troca com o outro, mediado pelo outro, tá? O terceiro princípio aí é que o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. É um pouco o que eu acabei de dizer, né? Então, cada um tem o seu próprio processo, tem mais facilidade para aprender com determinados estímulos, e isso não é em função de possibilidades e limitações que ele já traz, é em função das experiências que ele vai tendo ao longo da sua vida. Então, tem pessoas que desenvolvem, pelas suas vivências, experiências, mais o canal auditivo, outros mais o canal visual, outros mais o canal dos sentidos, né? Então, assim, a partir desse desenvolvimento, ela vai ter mais facilidade para aprender por esse canal. O que é importante nessas trocas é que a gente vai aprendendo com cada um, com as suas facilidades, com seus estilos de aprendizagem, que nós podemos transformar um estilo de aprendizagem, uma experiência de aprendizagem, enfatizando determinado estímulo, que eu posso transformar. Por exemplo, se eu tenho facilidade para aprender com um canal auditivo, e o professor, por exemplo, deu um texto escrito, né? Eu posso o quê? Ler esse texto escrito em voz alta, ouvindo, ou posso gravar alguém falando, se eu não tenho a visão, e eu escutar. Então, eu vou estar tendo as mesmas oportunidades. Deu para perceber que, assim, a questão da educação inclusiva não passa por potencialidades e dificuldades, passa pelas oportunidades apropriadas de aprendizagem. E é isso que uma sala de aula inclusiva precisa garantir. Diversidade nas experiências, diferentes estímulos, né? E muita troca de conhecimento e experiência, tá certo? Então, o professor, ele vai questionar, mas como eu organizo uma sala assim? Né? Pensando, conhecendo cada estudante e sabendo quais são as suas peculiaridades em termos de aprendizagem, tá? E diversificando, criando espaços de trocas, não centralizando toda a ação na figura dele. Ele vai estar atuando, mediando as situações que os alunos não conseguiram resolver sozinhos. Então, com isso, você vai desenvolvendo a autonomia, né, para o estudante, e também criando uma rede de solidariedade, onde uns ajudam os outros. Eu posso ser muito boa em matemática e meu colega não ser. Eu vou ajudá-lo na matemática. Mas esse colega, por sua vez, é muito bom em geografia e eu não sou tão bom. E essas trocas vão fazendo com que todos possam ter oportunidades em termos equitativas, não em termos de igualdade. Porque se somos diferentes, não podemos ter os mesmos estímulos. Tá? Um outro princípio muito importante que tem a ver com essas trocas é o convívio no ambiente escolar comum de todos, porque isso vai beneficiar, né? A riqueza de experiências e de possibilidades vai beneficiar todos. A gente vai aprender a lidar com as diferenças, né? Nós vamos aprender com o outro, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Então, assim, e inclusive o professor vai aprender muito, né? Ele vai ter um papel ali de mediação, mas nessas trocas não vai ficar só na contribuição dele. Cada um vai trazer uma contribuição diferente. Eu costumo dizer que o professor é o que mais ganha, porque ele dá uma contribuição e nessa proposta ele recebe de cada aluno outras vivências e experiências, outras possibilidades dele pensar o conhecimento e a forma dele ensinar. Né? É uma coisa fascinante, né, gente? Assim, a educação inclusiva é tudo de bom.
Eu digo que, mais uma vez, se nós tivéssemos, né, essa percepção no nosso dia a dia como professores, de que cada um é um, e cada um tem possibilidades e limitações, nós não precisaríamos, né, estar aqui nesse momento defendendo tanto a bandeira da educação inclusiva. Né? Ela aconteceria naturalmente. E também nós não precisaríamos se especializar tanto, né? Apesar de agora a gente estar iniciando um curso aí, né, de especialização, mas por que a gente precisa? Porque a nossa cultura ainda não é da educação inclusiva. Então, a gente precisa ainda conhecer, aprofundar os nossos conhecimentos para a gente chegar no simples, que é chegar à conclusão de que cada um é um. E cada um precisa ter estímulos e ambientes diferentes de aprendizagem. Tá? E o quinto e último princípio, ele retoma todos eles, né? Que a educação inclusiva diz respeito a todos. Não é somente aqueles que possuem deficiência ou aqueles que não possuem deficiência. Tá? Até o termo, né, deficiência, assim, a gente precisa usar ainda para poder diferenciar as pessoas. Mas eu quero acreditar que um dia a gente não vai precisar mais utilizar isso. Porque basta dizer, cada um é um. Tá certo? E todo esse processo de construção da educação inclusiva, né, que é um processo histórico, ele acontece ao longo da história da educação, né, da história da sociedade, e é um pouquinho isso que a gente vai conversar a seguir. Então, pode passar a próxima prancha. Então, hoje a gente vive a sociedade e a educação 5.0. Isso é o que a literatura nos traz. Mas, na verdade, na prática, a gente traz, nesse movimento histórico, influências de toda essa evolução, né, do sistema produtivo que acaba influenciando o modelo de educação. Então, eu trago aqui 2 quadros, um da evolução da sociedade e um da evolução da educação. Para cada um da sociedade, corresponde um modelo de educação, porque, na verdade, a educação ela foi pensada para quê? Para nos instrumentalizar a compreender a realidade, a poder atuar nessa realidade e a poder transformar essa realidade naquilo que não atende às nossas necessidades da nossa coletividade. Esse é o grande objetivo da educação e da escola. Né? Se perguntarem para mim, Kátia, para que serve a escola? Serve para a gente conhecer a realidade, poder atuar nela e poder transformar essa realidade naquilo que não atende às nossas necessidades e da nossa coletividade. Essa é assim, se a gente pudesse resumir a função da escola. Então, vamos ver aqui. Na sociedade 1.0, né, o sistema produtivo dominante era a caça. E como que se dava o processo educativo? O processo educativo, a gente não tinha ainda escola. Ela se dava no ambiente familiar. Então, era passado de geração para geração o ofício da caça. Só que a sociedade foi evoluindo e foi descobrindo novas formas de produzir. E aí, então, a gente chegou na sociedade 2.0, que era baseada no quê? Na agricultura. A agricultura já exigiu uma especialização maior, porque a diversidade, né, de cultivos, né, as peculiaridades de cada cultivo, não que na caça não existisse, porque também os animais são diferentes, a forma de caçá-los são diferentes, mas a agricultura é um universo muito mais maior, muito mais maior é feio, né? Maior, certo? Eu quis enfatizar muito aí. E aí, então, começa assim, o ambiente familiar continua a educação, mas entram outros agentes aí para ajudar nesse processo educativo, como, por exemplo, a igreja, né? Claro que a igreja veio com uma conotação
passar credos, valores religiosos, mas ela também ajudava na questão de compreender a natureza, de respeito à natureza, de também perceber as diferenças, né? E aí, então, a gente viveu aí a sociedade 2.0 e a educação 2.0. Aqui ainda a gente não tinha educação formal tal como a gente tem hoje, né? A escola, ela começa a ser necessária e foi criada a partir do início de um processo da sociedade 3.0. Começa o processo industrial, ainda muito rudimentar no início, mas a sociedade como um todo começa a sentir que a família, a igreja e outros agentes sociais não eram suficientes para dar conta de preparar a mão de obra para essa indústria. E aí, então, surge a escola. E dá para entender por que até nos dias de hoje a gente vê muita semelhança com sistemas produtivos lá 3.0 no início e com a escola que a gente tem hoje. Começando pelo espaço físico, pela divisão de tarefas, né? Cada um tem o seu lugar, cada um realiza a sua tarefa individualmente, tem um espaço delimitado e precisa ter uma produtividade e tem uma avaliação para verificar se realmente esse estudante conseguiu atingir a meta estabelecida para ele. E olha, desconsiderando totalmente as diferenças, né? Isso a gente é um modelo de escola instrucional onde não está preocupada em fazer esse indivíduo compreender a realidade, né, social que ele vive, muito menos transformar essa realidade, porque quanto menos informação ele tiver dos problemas sociais, a concepção, né, e a consciência, melhor, mais produtivo ele vai ser, porque ele não vai levar esses problemas para o cotidiano do trabalho. Então, assim, é muito sério a gente compreender essa história, porque na história tem explicação para muitas questões que hoje a gente vivencia, muitos problemas que a gente vivencia ainda hoje na educação, né? Não é só na educação brasileira, é no mundo, porque esse processo aconteceu mundialmente, certo? Claro que tiveram países que conseguiram avançar nesses modelos de sociedade e educação mais rapidamente, outros menos, certo? Bom, e aí, então, essa educação, né, 3.0, ela era instrucional e ela era uma preparação para o trabalho. É quando começa a surgir nas escolas também, mais avançando nesse modelo de sociedade industrial, ainda 3.0, porque é um processo também, não é assim, essa mudança não acontece rapidamente, né? É onde começa a surgir laboratórios, oficinas, né? Tudo para treinar essas pessoas para o sistema produtivo lá da indústria, certo? Bom, graças a Deus que existe uma evolução, né? E aí a gente dá mais um passo aí na história desse movimento do sistema produtivo. Então, a gente chega finalmente à sociedade 4.0, que, apesar dessa evolução, a gente percebe que uma realidade, por exemplo, brasileira, com toda a diversidade e desigualdade, a gente entra em escolas em diferentes realidades aí, em regiões, onde a gente vê ainda modelos, né, 2.0, 3.0, presente no cotidiano da sala de aula, certo? Então, no 4.0, o que acontece? Continua o modelo industrial, só que para produzir mais e ter mais lucro, o que acontece com as indústrias? Ela começa a utilizar de tecnologia mais sofisticada, né? Tecnologia de controle, tecnologia de qualidade, e, mais uma vez, esse trabalhador, essa mão de obra não estava preparada para essa tecnologia. E, mais uma vez, a escola vai cumprir com a função social
de formar mão de obra para o sistema produtivo. Né? Essa tecnologia, as novas tecnologias, né? Porque lá desde a caça tem tecnologia, né? São tecnologias mais rudimentares, porque uma lança para acertar um animal é uma tecnologia, certo? Então, houve uma evolução também dessas tecnologias. Mas no 4.0 são as novas tecnologias. Quais são as novas tecnologias? Surgem o computador, né? Surgem as máquinas digitais. E aí, muitas delas com o objetivo de substituir, inclusive, a mão de obra. Essa mão de obra mais artesanal, né? E expropriar o trabalhador do produto que ele ajuda a construir, né? A fragmentação desse sistema, ele acaba tendo domínio só uma parte desse trabalho, né? E muito do seu trabalho é substituído pela máquina. E, mais uma vez, a escola se coloca aí nessa função de trazer essas novas tecnologias para o cotidiano da sala de aula, né? Mas tem uma coisa, só a tecnologia, né, só ter domínio dessa tecnologia não era suficiente, porque esse sistema produtivo industrial, tecnológico, 4.0, exige também um perfil de trabalhador diferenciado. Ele precisa pensar mais, diferente lá do 3.0, que ele só precisava entender da parte do trabalho dele. Agora, ele precisa entender do dele e também dos outros, porque o trabalho, ele vai imprimir a qualidade no trabalho dele a partir das necessidades do sistema produtivo, do que vem antes, do que vem depois. Então, também um perfil diferenciado, um perfil mais protagonista, mais ativo, mais proativo, né? E por isso a escola, junto com as tecnologias, ela traz as metodologias ativas, né? Ela coloca o indivíduo no centro. Antes não era, o centro era o professor, eram as técnicas, né? E ele passa a ser centro. Mas passa a ser centro porque é reconhecido que ele é um sujeito, né? Com vontade, com desejo, com sonho, que pode realizar? Não. Com vontade para servir o sistema produtivo. É triste, né, a gente pensar nisso, mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Porque se a gente fechar os olhos para essa história, mesmo sendo triste, né, saber como que o homem é tão explorado, é tão utilizado como para atender os interesses de uma determinada classe social, né? Para ter mais lucro, mas se desconsiderarmos isso, nós não assumimos uma atitude crítica e transformadora na realidade, né? Então, por isso a gente precisa desvelar, por mais que doa a todos nós essa história. Então, essa educação 4.0, que a gente, né, valoriza tanto, nossa, que bacana, a escola tem toda equipada tecnologicamente, trabalha com metodologias ativas, mas o fato que o meio às vezes não justifica os fins, porque eu posso usar esse meio para fins diferentes, né? E graças a Deus, como eu falei, sempre tem uma evolução. E essa evolução, por incrível que pareça, aconteceu a partir de uma iniciativa de japoneses, que evoluíram tanto tecnologicamente, mas eles olharam para as pessoas num determinado momento e viram, nós temos tudo, temos conhecimentos, temos tecnologia, mas o ser humano está doente, os problemas sociais estão aí postos, sem solução. E aí, então, os japoneses resolveram fazer uma proposta de uma sociedade de uma educação diferenciada, que é quando surge a Sociedade Educação 5.0, né? Que a tecnologia está aí, nós não podemos negar, mas nós precisamos colocar lá nosso serviço, e não nós a serviço dela.
E olha, esse reflexo da educação 4.0, né, da sociedade 4.0, trouxe muitos danos. Hoje a gente vê, principalmente essa geração que nasceu, né, nessa sociedade, sendo escravo da tecnologia. As pessoas deixando de se relacionar com o outro, com aquele que está do lado, para se relacionar virtualmente, né? Isso é bacana, porque assim, a tecnologia pode nos levar a lugares como eu estou sendo levado hoje, para vários lugares do nosso país, né? É maravilhoso isso. Então, essa tecnologia que a gente está usando hoje, ela está a nosso serviço, mas nem sempre ela está, dependendo da forma como a gente a utiliza, dependendo da forma como a gente coloca ela a serviço. E aí, a sociedade 5.0, ela vem questionar tudo isso e vem trazer esse bônus para a gente, né? Que é pensar que a tecnologia está a nosso serviço. Nós é que comandamos a tecnologia e não ela a nós, certo? E resgata aí o humano, o valor do humano, que foi perdido desde lá da caça, né? Porque ainda no período da caça e da agricultura, o homem, ele trabalhava com as próprias mãos, ele tinha, ele era dono daquele trabalho, ele fazia o trabalho todo, né? Ele podia, por exemplo, trabalhar, vamos imaginar, para alguém caçando, mas ele podia caçar a comida dele. Na agricultura, a mesma coisa, ele podia produzir para um grande produtor, mas ele, sabendo daquela cultura, ele podia produzir para ele. Então, com o tempo, a gente foi perdendo, se desumanizando nesse trabalho. E, infelizmente, a educação sempre a reboque, e não puxando, né, o fio da história. A economia sempre à frente, e a educação sempre atrás, a serviço desse sistema produtivo desigual, né? Onde beneficiam poucos e muitos são expropriados do seu trabalho, não tem valor, certo? E aí vem a sociedade 5.0 para resgatar isso tudo que a gente perdeu, né? Claro que vai ser muito difícil colocar, né, no chão da sociedade, no chão da escola, essa sociedade e essa educação 5.0, porque exige que a gente reconstrua toda uma cultura produtiva, né? No mundo, não é só no nosso país. Então, olhar para determinados valores e posturas que a gente reproduziu por anos a fio. De repente, colocar ela em xeque é difícil, gera uma insegurança. Muitas vezes a gente não muda, a gente sabe que o que a gente está fazendo não é uma coisa boa, não está trazendo resultado, mas a gente se apega no conhecido, naquele estabelecido, né? E ousar mudar é muito difícil. É difícil por vários fatores. Primeiro, internos, porque nós, né, temos esses valores muito arraigados, que foram passados de gerações para gerações até chegar em nós, né? E segundo, porque o sistema, né, social também cria mecanismos para que a gente não saia desse imbróglio todo. Vamos pensar na escola, né? Que a gente está falando aqui em respeito às diferenças, uma educação inclusiva. Quando a gente tem modelos de avaliação, né, externos que desconsideram totalmente essas diferenças e não colocam em pé de igualdade as pessoas nesses processos, porque nem todos têm o mesmo tipo de educação, certo? Então, como romper com esse modelo? Então, o próprio sistema cria mecanismos impeditivos de mudança. Mas, olha,
eu sou uma pessoa extremamente entusiasmada e entusiasta, que a mudança pode acontecer quando a gente fecha a porta da nossa sala de aula. A gente pode fazer pequenas mudanças ali, que principalmente quem atua com educação básica, né, ou com formação de professores, pode fazer uma grande revolução no seu pequeno espaço, formando novas consciências, né, despertando nelas toda essa história e fazendo refletir sobre elas o quanto que de malefícios, né? Trouxeram benefícios? Trouxeram, houve evolução, a ciência evoluiu, grandes descobertas, mas a preço muito alto para nós, seres humanos. A preço de um lucro que, sem escrúpulos, colocou em xeque a vida humana, o planeta, as pessoas, tá? E a própria economia, porque isso tudo, né, foi um lucro, mas que está trazendo muitos prejuízos, certo? Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa destacar, que existe modismo e existe tendência. O modismo é aquilo que vai e volta, né? Tem uma durabilidade. A tendência não. Então, nós estamos vivendo um momento que a sociedade e a educação 5.0 é uma tendência. Quem não acompanhar ficará às margens da história. Porque nós já chegamos num limite, né, da vida humana. Se nós não nos atentarmos e fazermos essa transformação, realmente a vida humana vai deixar de existir. Então, eu falo, é uma tendência dura, mas muito necessária. Onde cada um de vocês que estão hoje começando um curso de especialização, precisa, assim, o tempo todo, quando a cada aula, tem em vista o compromisso de vocês por ter o privilégio de ter acesso a conhecimentos que muitas pessoas não têm. De construir uma visão crítica, né? E saber que depende de cada um de vocês e de muitos outros educadores, de muitos outros profissionais, a gente avançar, dar esse salto qualitativo, principalmente quem atua em educação. Porque a educação, já dizia o grande mestre Paulo Freire, sozinha ela não transforma, mas sem ela a sociedade jamais será transformada. Então, a gente tem nas nossas mãos, assim, uma responsabilidade muito grande. Enquanto a gente não tem consciência, né, dos conhecimentos que nós vamos ter acesso nessas formações, e a partir dessa aula inaugural, a gente não pode ter o compromisso. Mas quando a gente começa a ter consciência, a gente passa a ter compromisso. E precisa se comprometer, porque senão seremos mais um a fechar os nossos olhos para essa realidade que precisa ser transformada, de tanta indiferença, de tanta discriminação, de tanta falta de oportunidades, de tanta desigualdade para a grande maioria da população no mundo. Hoje nós estamos vivendo um momento de guerra, né, em vários países. E o que é a guerra, se não a intolerância às diferenças? Né? E mais, intolerância de líderes que colocam em risco toda uma população de um país inteiro. Então, assim, é muito sério o que a gente está discutindo aqui. A gente não está falando só de inclusão, né? A gente está falando de uma transformação necessária e, assim, que não dá para a gente fugir mais, se a gente quiser sobreviver nesse planeta. Tá? Bom, a educação, né? Vamos lá, na
5.0. A sociedade continua industrial, cada vez mais tecnológica. Só que hoje, e também existindo uma hipercomunicação, hiperconectada, certo? Mas o que ela propõe? Vamos colocar tudo isso a serviço da vida humana. Né? Porque nós queremos sobreviver, nós queremos ser felizes, nós queremos ter uma vida digna, nós queremos ser respeitados nas nossas diferenças, nós queremos ter o nosso espaço, nós queremos aprender, nós queremos produzir e nós queremos usufruir do resultado dessa produção. É isso que a sociedade 5.0, né? Ela se reumaniza, ela volta a valorizar o humano. Por quê? Porque ela é boazinha? Porque os japoneses são bonzinhos? Não, porque eles descobriram que a qualidade cada vez mais exigente dessa sociedade, ela é construída por pessoas. E se eu não cuidar das pessoas, as máquinas não vão dar a mesma qualidade. Elas ajudam, elas auxiliam, elas fazem uma parte para quê? Para desonerar o homem, para usar o que ele tem de mais precioso, que é a sua criatividade, é pensar soluções para os problemas, é projetar, é criar, certo? Então, os japoneses não são bonzinhos, eles já sacaram o que a gente já tinha que ter sacado há muito tempo, né? Porque eles chegaram no limite. A gente sabe, a gente acompanha as notícias. Quantos japoneses se suicidam por ano? Que adianta um país rico, com tecnologia de ponta, com grandes descobertas, se o seu povo está minando, está sobrevivendo, não está usufruindo disso? Quem está usufruindo são outras pessoas, às vezes de outros países. Certo? Então, é isso, gente. A gente realmente precisa repensar e lutar para que essa sociedade e educação 5.0 se torne realidade. E a escola? Ela vai continuar preparando os indivíduos para o trabalho, mas não só para o trabalho, mas principalmente para compreender esse trabalho, as relações de trabalho e todas as demais relações. E o quanto que essas relações podem lhe trazer felicidade, realização, certo? As metodologias ativas continuam, porque esse sujeito aprendente precisa ser protagonista da sua história, da sua aprendizagem, ele precisa ser capaz de organizar o seu próprio ambiente de aprendizagem, ele precisa ser capaz de se autoconhecer para saber como ele aprende com mais facilidade, e ele ser capaz de transformar, quando o ambiente não for favorecedor, ele transformar para um ambiente favorecedor para a sua aprendizagem. E isso desde a educação infantil. A criança, desde pequena, ela precisa começar a ter consciência como que ela aprende com mais facilidade, né? Em que circunstância ela sente mais prazer, que tipos de atividades lhe atraem mais. Mas, para isso, a gente precisa criar esse ambiente na sala de aula, de diálogo, de trocas, né? Para ela ir ampliando o seu universo de experiências e ela descobrindo nesse universo aquilo que mais tem significado para ela. Isso é maravilhoso, porque a aprendizagem, ela passa a ser, de fato, significativa para todos. Por quê? Porque eu aprendo com uma finalidade. Eu não aprendo só para eu ser avaliado e dar um resultado, como o sistema produtivo propôs. Eu aprendo para poder compreender melhor o que eu vivo, a minha realidade, a minha família, o meu espaço de trabalho, certo? Meus espaços sociais, e poder identificar ali problemas e poder junto buscar soluções junto com o outro,
junto com os meus amigos, junto com a minha família, buscar soluções. E por isso, não é só inovar como a Sociedade 4.0. Eu inovo, eu busco novas soluções, novas tecnologias, novos conhecimentos para poder transformar. Okay? Agora, o que tudo isso tem a ver com inclusão, Kátia? Vamos passar para a próxima prancha. A educação 5.0, ela, eu já falei, né? Ela está a serviço da resolução dos problemas humanos, né? Que problemas são esses? Com relação à diversidade, no caso, o desrespeito a essa diversidade, né? Com relação aos problemas sociais, com relação aos problemas políticos, econômicos, ambientais, né? Em todas essas esferas sociais. E ela traz por pilar, né, o que sustenta essa educação 5.0. Também coincidentemente, são 5 pilares. O primeiro é a personalização. Como ela concebe que cada um é um e todos têm o direito à educação, eu preciso o quê? Personalizar esses processos. Eu preciso trazer para o cotidiano da minha sala de aula diferentes possibilidades que atenda às individualidades. Certo? Então, o primeiro pilar é a personalização desse ensino. Eu não posso mais ter um ensino igual para todos, porque as pessoas são diferentes. Certo? O segundo pilar é a colaboração. Esse processo precisa ser colaborativo, porque não dá conta um professor com tantas experiências que ele vai instaurar no cotidiano da sala de aula. Ele precisa de ter pessoas que o auxiliem. E quem são essas pessoas? São os próprios alunos, uns colaborando com o processo dos outros, ensinando para os outros. Então, o primeiro momento no cotidiano de uma sala de aula inclusiva e 5.0 é, primeiro, eu criar diferentes ambientes. Segundo, eu estimular as trocas, o diálogo. Quem sabe com quem não sabe. Pessoas diferentes no mesmo grupo para trazer enfoques diferentes e enriquecer as experiências de todos, né? Eu também, um outro pilar aí da educação 5.0 é a inovação, no sentido de que quando eu troco, quando eu busco, quando eu investigo, né, eu estou criando conhecimento, eu estou construindo conhecimentos. E quando eu pego esses conhecimentos que eu construí e eu olho para a minha realidade e vejo como esse conhecimento, o que ele tem a ver com a realidade e como ele pode me ajudar a iluminar essa realidade, identificar problemas e solucionar problemas, eu estou desenvolvendo inovação, eu estou inovando, eu estou buscando formas de atuar nessa realidade, eu estou buscando formas de transformar essa realidade. Eu estou projetando, eu estou planejando, eu estou avaliando, eu estou diagnosticando, eu estou investigando, né? E a inovação é fruto de todos esses processos, né? O outro pilar é o empoderamento. Eu preciso empoderar os sujeitos que fazem parte desse cotidiano, da sala de aula. Quem são os sujeitos? O professor e alunos. Tanto o professor precisa ser empoderado pela gestão da escola, pelo sistema educativo, né? No sentido de que só ele, pode dizer quais são as necessidades do grupo dele, porque ele está acompanhando no dia a dia. Ele conhece cada um, né? E ele sabe o que é melhor, qual é o currículo. Claro que a gente vive no sistema nacional, onde a gente também precisa, a partir da liberdade de ir e vir, eu preciso garantir um mínimo comum, né? Para que eu dê condições desse meu aluno, na hora que ele mudar de escola, ele mudar de cidade, ele possa acompanhar outros sistemas. Mas eu também não posso ficar só nesse mínimo, eu preciso oferecer o máximo possível.
E aí, nesse máximo possível, é que eu vou contemplar essa diversidade que eu tenho na minha sala de aula. E eu vou empoderar o professor para esse, né, ter esse poder, ele ter esse protagonismo, certo? Essa autoridade, mas eu também tenho que empoderar os meus estudantes, porque ele é capaz, não importa a faixa etária, da educação infantil, da creche, dos bebês, os bebês precisam ter protagonismo. Eles precisam descobrir o mundo por eles. Eu não posso entregar tudo de bandeja para ele, porque eu estou inviabilizando ele de se desenvolver. Eu estou impedindo ele de construir o seu universo de aprendizagem próprio dele, né? Peculiar dele. Eu estou massificando, eu estou fazendo todos os bebês lá da creche terem os mesmos padrões, as mesmas informações, as mesmas experiências. O que eu preciso fazer desde a creche? Criar diferentes ambientes e dar oportunidade para os bebês explorarem o mundo deles, o nível deles. Até isso vale até a universidade. É claro que na universidade o potencial é muito maior, porque olha o conjunto de experiências. Então, eu posso criar ambientes mais complexos, desafios mais complexos. Né? Bom, e o último pilar aí, não menos importante, é a globalização do conhecimento. É muito importante para a educação 5.0, né, já que ela valoriza a questão da solidariedade, da compartilha, né, é muito importante essa globalização do conhecimento. E ela pode se dar de diferentes formas. Hoje, com a tecnologia, a gente tem muitas possibilidades de globalizar esse conhecimento. E na educação inclusiva, é ainda mais importante essa globalização, justamente porque a gente não tem ainda a vivência de educação inclusiva. Então, as pequenas experiências nessa direção precisam ser socializadas para fortalecer outras pessoas e outras. É uma rede que a gente precisa construir. Nós não podemos se fechar lá na nossa sala de aula e fazer coisas maravilhosas e a colega da sala do lado sem saber o que está acontecendo ali. Porque o colega do lado também pode estar fazendo outras coisas maravilhosas e eu não sei. Imagina se começa uma rede de trocas, globalizar as experiências, trocar. Imagine isso se expandindo por uma escola, por um bairro, por uma cidade, por um país e no mundo. Olha a potencialidade que nós vamos dar para a construção de uma verdadeira educação inclusiva. Então, a gente pode criar mobilidades. Hoje, a gente vai falar assim, puxa, mas mobilidade, como que eu vou para um outro país, eu vou para uma outra cidade? Mas hoje, com a tecnologia, a gente pode fazer mobilidade virtual. A gente pode se relacionar com outros centros de conhecimento, com outras escolas, com outras universidades, né? Criando espaços de compartilha virtualmente. Isso é mobilidade também. A internacionalização, né, bacana, porque a gente levar o nosso conhecimento para outro país e trazer conhecimento de outro país também é um outro canal. As cooperações, estabelecer cooperações, às vezes a gente começa com cooperações dentro do espaço da escola, entre pares, né, e vai se expandindo. Imagina eu me comunicar com os meus alunos com uma escola num outro estado, numa outra realidade, meio urbano, meio rural, e trocar experiências e conhecimentos e vivências, né? Isso não é nada novo, gente, isso já acontece há muito tempo. O movimento da escola nova difundiu muito essas experiências, né, de globalizar o conhecimento. Para quê? Para fortalecer essas ideias, que eram ideias que contradiziam os valores de classes dominantes. E não interessava ter uma educação conscientizadora, né? Não interessava ter estudantes protagonizadores, autônomos, para
um sistema, né, opressor, controlador, certo? Então, assim, é uma rede. E hoje está muito em moda, digamos assim, os sistemas de gestão de conhecimento compartilhado, que também com a tecnologia a gente consegue fazer. É você criar um espaço virtual, né, e reunir pessoas que pensam como você, ou que têm experiências semelhantes, ou que têm interesses semelhantes, e poder criar nesse canal trocas de conhecimentos, de experiências, de consultorias, né? Trocas de conhecimentos científicos, ser um espaço de investigação também. Então, assim, a gente tem múltiplas possibilidades, né? Pensando na educação básica, porque se a gente olha para isso, para essas possibilidades, a gente pensa muito no ensino superior, mas isso pode acontecer desde a educação infantil, né? Se você tem lá um computador na escola, você pode pegar crianças de 4, 5 anos, né? Levar para esse computador e fazer uma videochamada com outra turma, de um outro lugar, que estão tendo experiências semelhantes ou diferentes, e trocar ideias, né? Um perguntar para o outro coisas, curiosidades, se apresentarem, enfim. Dá para fazer com qualquer faixa etária, né? Celestin Freinet, não sei se vocês já ouviram falar, mas um educador francês que também revolucionou a sua sala de aula contra um sistema vigente na França, extremamente autoritário, segregador, né? De uma educação muito tradicional. E ele fazia o que ele chamava de correspondência interescolar. Ele se correspondia, ele ia para os eventos, para congressos, e conhecia professores de outras localidades. E ele começou a propor, vamos nos corresponder? E com isso ele trabalhou assim várias competências e habilidades com as crianças deles, que ele trabalhava numa sala agrupada que tinha diferentes faixas etárias, mas no primeiro ciclo, né? Do primeiro ao quarto ano, quinto ano. Então ele fazia o quê? Ele escrevia cartas manuscritas, perguntando coisas, contando coisas, experiências deles, e mandava a correspondência para outra escola, para outra turma. A outra turma recebia, lia, né, conhecia sobre a vida deles e também contava deles, e assim iam ter trocas. E tinha um determinado momento que eles propunham o encontro, né, presencial das duas turmas. Olha a riqueza de experiência, né? Muito interessante, assim, as vivências. Então, é possível. Nada disso que eu estou falando é uma coisa inacessível, né? Mesmo pensando em realidades de vulnerabilidade social, que não tenha recursos, né? A gente pode, se a gente não tem um computador na escola, a gente pode, de repente, usar o nosso telemóvel, o nosso celular, a gente pode, sei lá, ir para algum lugar que tenha, né, um computador, e a gente possa fazer isso também. Hoje é até muito mais fácil com a tecnologia, né? Porque antes tinha carta, levava dias, punha no correio, aquela coisa toda até chegar, aquela ansiedade das crianças. Hoje você consegue, né, ao mesmo tempo, aí ter já as respostas, né, a questões, a curiosidades, enfim. Mas, assim, isso também não inviabiliza da gente escrever a carta, porque também é mais um canal, né? Onde você vai poder desenvolver competências e habilidades com as crianças. Pode passar, por favor. Bom, e aí, então, a gente vai fazer uma síntese, né? Falei muita coisa, vamos fazer uma síntese de como que a educação 5.0 contribui para a educação inclusiva, né? Eu listei aqui 4 pontos, né? Para a gente pensar juntos. Primeiro, a educação 5.0, ela busca integrar tecnologia, inovação, metodologias de ensino ativas para criar o quê? Um ambiente de aprendizagem dinâmico e personalizado, não é? A gente falou sobre isso. Isso tudo não é inclusivo? Isso não dá oportunidade para todos vivenciarem e serem atendidos? Ok? Então, essa educação 5.0, ela vem
trazer para nós um acalanto, né, de que a inclusão é necessária e é possível. Segundo ponto de reflexão. A educação 5.0, ela reconhece a importância da diversidade e da inclusão, no caso, aí na sala de aula. Né? Isso significa que os professores devem adaptar sua abordagem para atender às necessidades individuais dos alunos, levando em consideração suas origens culturais, habilidades e interesses. Ou seja, isso também não é inclusão? Não é a base da inclusão a gente respeitar as diferenças e criar oportunidades para todos? Oportunidades diferentes, né? Mas que todos podem usufruir. De repente, eu estou desenvolvendo uma experiência para atender determinadas necessidades, mas aquele que não tem a necessidade, ele também pode usufruir. Ele também pode se enriquecer, porque é mais uma experiência. Né? Então, ou seja, todos saem ganhando com essa experiência. A terceira reflexão. Para implementar a educação 5.0 com sucesso, é necessário um compromisso conjunto de educadores, alunos, pais e comunidades. Ou seja, um trabalho de rede. Não é isso que nós precisamos para fazer educação inclusiva? Para atender essa diversidade, né, as características de cada um, a gente precisa de estabelecer uma rede com diferentes profissionais, com diferentes pessoas, envolvendo a família, envolvendo os próprios estudantes, certo? Então, mas a comunidade local, muitas vezes a gente precisa do posto de saúde, a gente precisa da prefeitura, a gente precisa, né, de órgãos públicos, órgãos privados, empresas, né? Construindo aí, na verdade, é muito interessante, porque essa rede não é só para atender as necessidades, mas é para também dar visibilidade para o nosso trabalho e a importância, né, de uma educação inclusiva, que a sociedade reconheça e se corresponsabilize com o sucesso dessa educação para todos. Então, é uma rede que a gente não só vai lá buscar, mas a gente oferece também. A gente também humaniza, porque nessa rede, nessa troca, a gente vai aprender com o outro, a partir da sua experiência, mas também vai levar a nossa experiência, nosso conhecimento. E o aluno vai sair ganhando, porque imagina várias pessoas envolvidas com conhecimentos diferentes, com recursos diferentes, beneficiando a ele, ou a eles. Né? E, por último, a quarta reflexão é: a educação 5.0 enfatiza o desenvolvimento de habilidades práticas, habilidades socioemocionais, e aí sai um errinho, tá? De digitação, desculpa. A integração de tecnologia e metodologias de ensino ativas e educação ao longo da vida e a diversidade e inclusão na sala de aula. Ou seja, reforçando mais uma vez que a educação 5.0 veio para ficar e junto com ela a educação inclusiva. Certo? Então pode mudar. Bom, e finalmente a gente chega no segundo conceito, que é a acessibilidade. A educação 5.0, na medida que ela coloca que a gente precisa oferecer todas as condições necessárias para cada estudante, né, para cada aluno, e desmistificando as suas não possibilidades a partir de diversidade de experiências, né, mostrando que todos temos potencialidades. Esse é o mais importante, esse é o nosso ponto de partida. Né? Então, nós também precisamos, nessas diferenças, ver as necessidades e criar esse ambiente favorecedor, seja na sala de aula, seja na escola, expandindo para os bairros, cidade e mundo. Certo? E a acessibilidade nada mais é do que a nossa capacidade de eliminar barreiras,
que são as barreiras? São tudo aquilo que impede os processos de aprendizagem, de desenvolvimento, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer espaço social. Tá? E aí eu trago aqui para ilustrar, né, mas isso vai ser objeto de estudo para os 3 cursos, né, embora tenha cursos que vão enfatizar mais a questão da acessibilidade, mas, assim, existem basicamente 6 tipos de acessibilidade, que, por sua vez, tem as barreiras, e elas vão superar. Né? Então, a gente tem a mais conhecida, é a arquitetônica, que ela é visual, né? A gente vê a dificuldade ali. Então, a nossa sala de aula, a nossa escola, a nossa rua, a nossa cidade precisa garantir, né, que é um direito de ir e vir de qualquer cidadão. Então, nós temos que criar as condições favorecedoras para esse ir e vir de qualquer um, independente das suas possibilidades e limitações. Certo? Tem uma outra acessibilidade que é a comunicacional, porque também nas diferenças, cada um demanda estímulos diferentes para que esse processo de comunicação se efetive. E a gente sabe que para a educação, então, é fundamental a comunicação. Porque o conhecimento se dá pela comunicação, pelos diferentes tipos de comunicação. E quanto mais eu enriquecer os tipos de comunicação no cotidiano da minha sala de aula, mais rico e mais acessível esse processo se dará para todos. Então, na medida que eu trago, por exemplo, né, diferentes tipos de linguagens e comunicação, eu estou abrindo possibilidades, né, ampliando, aliás, possibilidades de comunicação dos meus estudantes com diferentes pessoas, em diferentes linguagens, em diferentes línguas, né, e com diferentes recursos. Então, é fundamental. A outra acessibilidade é a metodológica. Essa diz muito na sala de aula, né? Como eu falei, nós não podemos trabalhar com todos usando a mesma metodologia, os mesmos recursos, porque cada um aprende de forma diferente, em tempos diferentes. Portanto, eu preciso o quê? Diversificar. Eu preciso conhecer os meus alunos e saber quais as metodologias, as técnicas, os recursos são mais apropriados para ele aprender. E mais, é muito complexo isso, porque às vezes um aluno para ensinar, para aprender matemática, utiliza um recurso e para língua portuguesa outro recurso e para geografia outro recurso. Então, realmente nós precisamos conhecer esse aluno e saber como ele aprende com mais facilidade. Isso é muito legal, assim, logo no início, quando a gente inicia com uma turma, é a gente fazer uma dinâmica onde eles possam resgatar experiências bem-sucedidas, experiências que não foram tão bem-sucedidas, foram de fracasso, e ele tentar analisar essas experiências, e isso dá para fazer com criança, gente. Eu faço isso com criança de educação infantil. Claro que ela vai falar na linguagem dela, mas ela é capaz de identificar uma experiência bem-sucedida, uma experiência que não foi bem-sucedida. E como que aconteceu essas experiências? Qual o tipo de relação que ela teve com as pessoas envolvidas? Que recursos foram utilizados? Com isso, a gente vai abrindo um processo de autoconhecimento e ela vai identificando os seus estilos de aprendizagem, as suas ferramentas favorecedoras de aprendizagem. E eu, como professora, vou lá registrando tudo e quando eu planejar minha aula, eu vou considerar, né, essas informações. E a gente vai testando, porque também é claro que a criança é pequena, o adulto já tem mais facilidade de discernir, mas às vezes ela fantasia um pouco. Então, a gente precisa ir testando e vendo se realmente aquele é o caminho que ela sinalizou, ou se tem outros caminhos, né? O professor, dentro dessa perspectiva da educação 5.0 e da educação inclusiva, ele tem que ser um constante investigador da sua prática e dos seus estudantes. Sempre está observando, levantando hipóteses, testando,
né? É um verdadeiro laboratório, a sala de aula inclusiva. Tá? Bom, uma outra acessibilidade é a que a gente chama de instrumental ou tecnológica, que vai tratar dos recursos, dos instrumentos. Por exemplo, se eu tenho um estudante que tem alguma deficiência e que não consegue, por exemplo, pegar um lápis para escrever, eu preciso descobrir ferramentas que o auxiliem. Se é importante, né? De que maneira ele vai registrar aquilo que ele está produzindo. Então, eu preciso conhecer instrumentos que o auxiliem. E assim por diante. Então, também, mais uma vez, um processo de investigação. A gente não aprende isso só fazendo os cursos. A gente aprende isso nessa experimentação cotidiana, né? É claro que é importante os cursos, porque ele traz uma fundamentação, ele dá para a gente uma segurança naquele processo. Mas ele não é suficiente, ele é ponto de partida, e a gente vai estar sempre buscando os conhecimentos, né? É realmente uma formação continuada. Todos os profissionais precisam disso, mas o professor ainda mais, porque ele lida com pessoas, né? E ele não pode errar, digamos assim, com essas pessoas. Claro que a gente erra, mas erra na tentativa de acertar, e não simplesmente fechando os olhos e fazendo do jeito que a gente pensa, sem considerar os nossos alunos, o nosso contexto, o contexto deles, né? A outra acessibilidade é a programática. Essa é mais complicada porque nós nem sempre temos poder de intervir nelas. O nosso espaço de poder é restrito. Mas é o quê? O que seria essa programática, né? Seria a ausência de barreiras embutidas nas políticas públicas, nas legislações, nas normas institucionais. Muitas vezes essas regras, digamos assim, essas normas, elas viram barreira. Quando, por exemplo, todos os alunos têm que passar por um determinado modelo de avaliação, onde aquele instrumento não é adequado para todos, né? E aí, o que eu tenho que fazer? As possibilidades, o que está dentro do nosso cotidiano, a gente vai fazer adaptações, mas nem sempre o que está na esfera superior, né, da gestão pública, das legislações, está ao nosso alcance. O que a gente pode fazer é se juntar com outras pessoas e tentar mostrar para esse poder público que aquilo, né, contradiz uma proposta inclusiva, né, não respeita as diferenças, né, e tentar mudar isso aí. Mas enquanto a gente não muda, a gente tem que fazer aquilo que é possível dentro do nosso espaço. Não é para desanimar, né? Porque o pouco que a gente fizer já é muito perto de um universo de quem não faz nada, certo? E por último aí, a atitudinal. Essa é, assim, danosa, né? É danosa porque ela marca, mais do que todas as outras, é a que mais marca quando a gente não tem acessibilidade, né? Barreiras do preconceito, dos estereótipos, né? Dos estigmas, das discriminações. Isso a gente realmente precisa trabalhar muito. E a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que cria muitas barreiras nesse sentido. Porque, como a gente viu ao longo da história, nós fomos se desenvolvendo geração após geração para não respeitar as diferenças, para ser competitivos, para ser melhor que o outro, né? E tudo aquilo que se diferencia de nós, a gente discrimina, a gente desvaloriza, né? Até a gente conhecer, às vezes, quando é dado para nós a chance de conhecer, e a gente fala, nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Olha, ele tem um potencial maravilhoso.
Isso a gente assiste, né, cotidianamente. Mas até chegar nesse ponto, muitos sofrem, né, as consequências desses atos. E aí, então, pode passar, por favor. E aí, o que, diante de tudo isso que nós conversamos, há uma emergência. Nós precisamos colocar em prática a educação 5.0 e, consequentemente, a educação inclusiva. Mas não dá para colocar em prática nessa sociedade que a gente está vivendo. A gente precisa da sociedade 5.0. E essa sociedade 5.0 precisa ter um novo contrato social e um novo contrato de educação, uma nova concepção. Eu não sei quem é da educação, se lembra, quando estudou História da Educação, que a gente estudou Rousseau, né? Eu sou da educação, e o Rousseau, ele escreveu 2 grandes obras, né? Um grande filósofo, educador, um chamava Emílio ou da Educação, e o outro chamava Contrato Social. E ele escreveu isso simultaneamente, e não foi à toa. Por quê? O Emílio da Educação, ele descreve um ideal de homem para aquela sociedade da época dele, né? Que se a gente tivesse hoje, a gente já estava mais feliz, né? Naquela época lá dele. Então, quando ele escreve Emílio da Educação, que ele caracteriza o ideal de homem, ele começa a ver que para aquela sociedade que ele vivia não dava, não cabia. As pessoas não iam aceitar. E aí, então, paralelamente, ele escreve contrato social, que é exatamente como deveria ser a sociedade. Quais as regras, quais os valores. Então, assim, a gente chegou um momento que a gente precisa de ter um novo ideal de homem e um novo contrato social, né? E, para isso, uma nova educação. Uma educação como bem público e comum, né? Uma escola em metamorfose. A gente precisa transformar essa escola com novos ambientes educativos, né? A gente precisa tornar a escola um espaço de trabalho, porque com o tempo foi se perdendo, porque não era interessante a gente falar que a escola era um espaço de trabalho, porque a escola era um lugar para preparar para um determinado trabalho. Perceberam a sutileza? Então, o que é um espaço de trabalho? Por exemplo, qualquer tipo de trabalho. A gente lê, a gente escreve, a gente estuda sozinho, né? Porque surge uma dificuldade, a gente vai lá e pesquisa. A gente estuda em equipe lá, um grupo. A gente pesquisa, a gente realiza projetos, a gente resolve problemas, né, no dia a dia. A gente desenvolve temas, discute questões, a gente cria coisas, não é isso? Não é isso um ambiente de qualquer trabalho, de qualquer profissão, atravessa por essas atividades, é isso que a gente tem que levar para o cotidiano da sala de aula. Nós vamos preparar, sim, esse indivíduo para o trabalho, mas não é para qualquer trabalho. E não é em qualquer circunstância. Certo? Então, é isso que é um novo contrato, né? Formar um novo homem. Aí, pode mudar, por favor. Bom, e como a gente faz a metamorfose dessa escola? Trazendo o que a gente chama de 5 Cs. Primeiro C, cooperação, ou seja, um trabalho conjunto com todos os envolvidos, professores com seus pares, professores com outros profissionais, professores com a família, professores com a comunidade, professores com estudantes, estudantes com estudantes. Um processo de construção coletiva, de convergência, que a gente poderia chamar aqui de interdisciplinaridade, algumas pessoas chamariam de interdisciplinaridade, de fazer o diálogo curricular a partir de temas e problemas da realidade. O ponto de partida não é o conhecimento disciplinar,
mas é a realidade. A gente não está na escola para poder compreender a realidade, para poder atuar nessa realidade, poder transformar, identificando seus problemas, se transformando e resolvendo-os. Então, eu não posso, o ponto de partida, ser o conhecimento científico. O ponto de partida tem que ser a realidade. Eu vou buscar o conhecimento para iluminar essa realidade. Olha a diferença. Parece sutil, mas tem uma mudança aí, né? É um novo contrato social, certo? Então, o diálogo entre os professores de diferentes disciplinas, né? É a gente pensar, olha, um projeto sobre determinado aspecto da realidade que a gente quer investigar e ver como a matemática pode iluminar essa realidade, como a história, a geografia, a língua portuguesa, o inglês, cada um trazendo as suas contribuições do seu lugar. E aí, então, a gente vai conseguir ter uma visão dessa realidade muito mais ampla e respeitando a sua complexidade. Porque o que a gente tem hoje com essas disciplinas fragmentadas são pedacinhos da realidade, que se o aluno, por ele, não tomar a iniciativa de juntar, montar o quebra-cabeça, ele vai carregar esses fragmentos e ele não vai ter a consciência do que está acontecendo na realidade dele e nem vai poder transformá-lo. Um outro C é a da colaboração, né, que a gente tem muito a ver com a cooperação, né, mas cooperar é mais do que colaborar, tá? Cooperar é um ajudar o outro, né? A colaboração é construir juntos, certo? E a convivialidade, que é tornar o espaço da escola, da sala de aula, um espaço de viver com a diversidade, incluindo a todos, né? E, por último, a da cidadania, que é o quê? Numa perspectiva de cidade educadora, a gente até já falou, não se limitar ao espaço da sala de aula, as 4 paredes, a gente sair para fora, né? A gente se tornar a escola um centro de referência cultural para aquela comunidade, mostrar o que a gente faz dentro dessa escola e o quanto que a gente pode aprender também com a realidade, com as pessoas, né? Com a comunidade. A gente pode aprender indo para outros espaços sociais, a gente pode aprender nas praças públicas, a gente pode aprender nas ruas, observando, investigando, entrevistando, a gente pode aprender com um profissional da comunidade, a gente pode aprender com os pais, a gente pode aprender indo para um museu, a gente pode aprender dentro de um transporte coletivo, a gente pode aprender, tem que, assim, é claro que é uma aprendizagem que vai ser trabalhado depois lá na escola. A gente vai trazer para a escola e a gente vai organizar esses conhecimentos, e a gente vai sistematizar e vai relacionar, né? O papel da escola é esse. É um aprendizado diferente. A gente sai, a gente tem um aprendizado informal e a gente vai formalizar ele no cotidiano da escola, à luz do currículo escolar. Tá? Então, essa metamorfose que a escola precisa. É difícil? Não, é muito simples. Infelizmente, às vezes a gente complica tanto, né? A gente traz tantas coisas complexas para o nosso trabalho e o simples a gente deixa de fazer. E hoje a gente precisa do simples, a gente precisa do óbvio. Pode mudar. Bom, o que podem as escolas e os educadores fazerem para essa metamorfose acontecer? Eu trouxe aqui uma frase do Novo, que ele fala, Antônio Novo, um português, um educador famoso, que escreveu muitos livros, uma pessoa muito crítica, e ele fala, para poder exercer seu poder transformador, a escola tem ela própria de se transformar, né? Que é essa metamorfose que eu me refiro. E para isso, o que as escolas e os educadores podem? Podem partilhar experiências, estudar, buscar novos conhecimentos no movimento de transformação, lançar-se em experiências e iniciativas novas, abrindo assim novos caminhos, né? Construindo um movimento
de transformação e publicizando o que fazem, consolidando assim o novo contrato social da educação. Esse novo contrato social já está posto, a gente já sabe que ele é necessário. Agora a gente precisa é pôr a mão na massa, né? E cada um colocando um pedacinho aí nessa massa, né? Todo mundo vai ter um pão, né? E vai saciar a fome, a nossa fome de justiça, a nossa fome de transformação, a nossa fome de cidadania, a nossa fome de igualdade, de equidade, né? De tudo que falta, certo? Pode mudar. Bom, eu queria finalizar assim dizendo o meu prazer de estar aqui com vocês, de estar propiciando esse diálogo, porque mais do que levando para vocês reflexões, cada vez que eu falo sobre essas coisas, que eu acredito, que eu tento colocar em prática, ao falar para vocês, eu aprendo também, eu ressignifico, eu fortaleço. Então, isso é um exercício de educador que a gente precisa ter, né? Trocar ideias, mesmo que seja assim à distância, mesmo que eu não possa realmente estabelecer um verdadeiro diálogo, né? Porque o diálogo não é só numa direção, mas eu sinto assim a energia de cada um de vocês nesse processo, porque só a iniciativa de cada um de querer fazer um curso, né? Abordando essas temáticas e se comprometendo com uma educação inclusiva, já me alimenta assim por demais, tá? Então eu queria agradecer a paciência de vocês. Eu sei que eu falo muito, porque eu sou realmente entusiasmada com o que eu falo, né? E eu prometi que eu ia finalizar falando sobre o profissional responsivo, né? A gente está precisando muito de lideranças responsivas. É também fruto de um processo histórico, né? A área de recursos humanos, da qual nós, professores, fazemos parte, somos recursos humanos, né? Ela teve também uma evolução histórica. Primeiro, ela passou pela questão, ao gestar pessoas, né? Nos diferentes espaços, na escola, nas empresas, etc., ela teve um momento onde ela só cumpria com as obrigações legais, né? Que seria o mínimo esperado dela. Depois, ela passou para um outro estágio, que ela falou, não, só as obrigações legais não é suficiente, eu preciso ter responsabilidade social, né, com aqueles que eu sirvo, né, com o público. Se é uma empresa, com quem adquire os produtos ou serviços, no caso da escola, com os estudantes, com os profissionais. Então, ela passou a ter a responsabilidade social, mas ainda dentro de uma ética, né, tipo assim, pensando, dá para a gente chegar melhor pensando primeiro na empresa. A empresa, por exemplo, ela causa um dano, né? Um impacto ambiental. E aí, como que ela resolve? Tem uma questão ética aí, né? Como que ela está servindo por um lado e prejudicando o outro? Ela cria alguma ação para compensar esse impacto, certo? Isso é responsabilidade social. É muito pouco, né? E agora a gente está na fase da responsividade, né, social, que é o quê? É a gente se comprometer de fato, não é pontualmente com alguma coisa que eu, dentro do meu métier, né, dentro da minha área, que eu vou fazer algum favor, digamos assim, para a realidade ou para algumas pessoas. Mas com o que eu faço, eu preciso me comprometer com os problemas da realidade local, primeiro dentro do próprio espaço da organização. No caso da escola, a escola. No caso da empresa, dentro da empresa. Depois, no local e depois no global. Ela precisa assumir compromissos com essa transformação. Então, ser um professor responsivo, um profissional responsivo é aquele que se compromete, que tem a sensibilidade e se compromete com as questões humanas, com as questões da realidade, né? Tá bem? Então, eu fecho aqui. Muito obrigada e desculpe pelo cansaço. Oi, Kátia. Maravilhoso. Você deu o tom do curso.
Eu tenho certeza que é um momento muito, muito importante. Olha só, nós estamos com muitas perguntas para você, mas eu também sei que já são quase 3 horas da manhã aí. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou te agradecer, né, para não abusar tanto, mas eu gostaria de saber se você quiser mandar as perguntas, eu posso responder e você devolver para o grupo, tá bem? Isso. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mandar, encaminhar para vocês, e aí nós vamos te dar uma semana, né? Até semana que vem, você aí responde, e a gente responde encaminha para todos, tá bom? Tá bem, tá bem. Então, Kátia, eu quero te agradecer sua participação, para você ir dormir. Amanhã nós conversamos sobre isso. Quero agradecer a Andressa, que ficou esse tempo aqui sozinha, que fez um trabalho belo, mas eu vou pedir os alunos para não saírem, para eles ficarem pelo menos só mais 10 minutos, que eu vou fazer um compilado de respostas sobre o curso, de questões técnicas, que acho que é importante, tá? Mas é dizer, Kátia, que você deu o tom do que é o curso e sobre o que nós pensamos e o que os alunos efetivamente vão encontrar nesse curso. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou reencontrá-los aí no meio das aulas, né? Uhum. Também num diálogo assim unilateral, mas eu espero que instigue vocês a pensarem aí sobre as questões que a gente coloca, né? Eu só trabalhei num curso, mas eu espero que isso aconteça em todos os outros demais. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer, desejo sucesso e que vocês gostem muito, aprendam muito e possam levar todo esse conhecimento para a realidade que vocês atuam. Kátia, um beijo. Obrigada, um beijo. Andressa, um beijo. Obrigada, Andressa. Obrigada para toda a equipe aí que me apoiou, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite também. Tchau, boa noite.